Já parou para pensar como é que uma coisa tão minúscula como uma célula consegue, bom, se manter viva no meio desse mundo caótico? É impressionante, né? Ela funciona quase como uma cidade murada, com um controle de fronteiras super rígido que decide tudo que entra e o que sai. E hoje a gente vai desvendar os segredos desse verdadeiro porteiro da célula. Pois é, essa é a grande pergunta, não é mesmo? Como é que ela faz tudo isso? A resposta está num sistema de controle de fronteiras tão, mas tão sofisticado que deixaria qualquer segurança de aeroporto no chinelo. Vamos dar uma olhada em como essa maravilha microscópica opera? Para começar, vamos imaginar a célula como se fosse um clube super exclusivo, um clube VIP. Não é qualquer um que entra, não. E a primeira regra desse clube é justamente essa: ter um porteiro muito rigoroso na porta para manter o ambiente interno perfeito, equilibrado. Esse controle é literalmente a chave da vida. E essa busca constante pelo equilíbrio tem um nome: homeostase. É como se fosse o termostato de um ar-condicionado, sabe? Sempre trabalhando para manter a temperatura ideal lá dentro. Se não fosse por essa estabilidade, as células seriam um verdadeiro caos. Então, a homeostase é o porquê de tudo que a gente vai ver a seguir. E quem é o nosso porteiro? A famosa membrana plasmática. Imagina só, uma muralha bem flexível, feita de uma camada dupla de gordura, os lipídios, e no meio dessa muralha tem vários portões, que são as proteínas. O mais legal é que essa estrutura não é rígida, ela está sempre se movendo, numa espécie de dança. Por isso que o nome desse modelo é mosaico fluido. Agora, a gente chega no ponto principal. Todo esse tráfego na fronteira da célula se resume a uma pergunta bem simples. A célula precisa pagar para que aquilo aconteça? Quando não custa nada, quando não gasta energia, a gente chama de transporte passivo. Agora, quando a célula precisa gastar energia, aí é o transporte ativo. É basicamente isso, com ou sem gasto de energia. Vamos começar pelo caminho mais fácil, aquele que não custa absolutamente nada para a célula. É como descer um rio de boia, sabe? Deixando a correnteza fazer todo o trabalho por você, bem tranquilo. E o jeito mais simples de todos de transporte passivo? A difusão simples. Pensa nela como uma porta que está sempre aberta, permitindo que certas coisas entrem e saiam sem esforço nenhum. E quem é que usa essa porta sempre aberta? Geralmente moléculas bem pequenas e que não têm carga elétrica, como o oxigênio que a gente respira e o gás carbônico que a gente solta. Elas simplesmente deslizam pela membrana, sem precisar de ajuda, sempre se movendo de onde tem mais para onde tem menos. É a lei do menor esforço. Tá, mas e as moléculas que são um pouco maiores ou que têm carga elétrica? Elas não conseguem passar sozinhas. Para elas, existe um serviço especial, uma ajudinha extra para conseguir atravessar a fronteira. É aqui que entram substâncias como a glicose, o açúcar que nos dá energia, ou íons, como sódio e potássio. Elas precisam de uma mãozinha, de uma proteína que funciona como um canal ou um carregador para atravessar a membrana. Mas o detalhe mais importante é: apesar dessa ajuda, o processo todo ainda é passivo. A célula não gasta um pingo de energia com isso. Agora vamos virar o jogo. Vamos falar daquele transporte que exige esforço, a entrada VIP. É o tipo de transporte que custa energia para a célula, mas que no final das contas vale muito a pena. O transporte ativo é exatamente isso. É como tentar empurrar uma pedra pesada morro acima. Vai contra o fluxo natural, dá um trabalhão e, claro, exige muita energia. E qual é a moeda de energia da célula? Uma molécula super importante chamada ATP. E o exemplo mais clássico de todos é a famosa bomba de sódio-potássio. Ela é como um porteiro super forte que usa a energia do ATP para expulsar o sódio de dentro da célula e, ao mesmo tempo, puxar o potássio para dentro. E ele faz isso na marra, contra a tendência natural dos dois. E por que isso é tão crucial? Simples. Sem essa bomba, nossos nervos e músculos não funcionariam. Ponto final. Agora, vamos abrir um parêntese para falar da substância mais importante para a vida, que tem um jeito todo especial de se mover: a água. O movimento da água tem um nome próprio: osmose. É um tipo de difusão, então também não gasta energia. A água sempre se move para onde as coisas estão mais concentradas, como se ela quisesse diluir o que tem em excesso. É assim que as nossas células conseguem se manter hidratadas na medida certa, sem murchar nem inchar demais. Mas e quando a célula precisa mover algo realmente grande, tipo uma partícula inteira ou uma molécula gigante? Nenhum portão ou canal daria conta do recado. Para isso, existem os métodos de transporte em massa. E basicamente existem duas formas de fazer isso.
A endocitose é quando a célula abraça e engole algo grande, trazendo para dentro. Já a exocitose é o contrário. É quando ela empacota algo numa bolsa e, puf, manda para fora, como quando libera hormônios. E claro, esses dois processos exigem um bocado de energia da célula. Ufa, foi bastante coisa, né? Antes da gente fechar, vamos só dar uma olhada rápida no nosso resumo. Um verdadeiro manual de regras do transporte celular, só para garantir que ficou tudo bem claro. E aqui está a nossa cola definitiva. Essa tabela resume tudo que a gente conversou com 3 perguntas básicas. O movimento é a favor ou contra o fluxo? Precisa de ajuda de uma proteína? E, o mais importante, gasta energia? Se a gente entender as respostas para essas 3 perguntas, a gente domina o transporte celular. Para a gente encerrar, fica aqui uma provocação para pensar. A gente viu o quão essencial é esse porteiro da célula, essa fronteira. Mas, e se ela falhar? O que acontece se esse controle todo para de funcionar? Pense em doenças como a fibrose cística, por exemplo, onde um defeitinho minúsculo num desses portões de proteína causa consequências devastadoras para o corpo todo. Isso só mostra o quão delicado e vital é esse equilíbrio para a nossa própria existência.